Olá, tudo bem com você? Existem algumas raízes que são fáceis de resolver, mas quando aquele número que está dentro do símbolo da raiz, né, o radicando, for um número um pouco maior, aí a coisa começa a complicar. Então, faz o seguinte, vem comigo que eu vou mostrar para você como resolver esse problema. Então vamos resolver essas três raízes, né, que eu trouxe aqui. Para resolver essas raízes, eu vou utilizar o método da fatoração. Né? O que é fatorar? É decompor esses números, né, em fatores primos. Então vamos lá, eu vou escrever aqui 256 e vou dividir esses valores aqui, né? Eu vou dividir cada um deles por números primos. Então, eu vou iniciar aqui pelo 2, né? Como é par, eu consigo dividir esse número por 2. Então, vai ficar 256 dividido por 2, que dá 128. Vou continuar dividindo por 2, enquanto for possível, né? Observe que ele é um número par. Então, aqui vai dar 64, que dá por 2. Aqui 32, que continua dando por 2. 16 dividido por 2. 8 dividido por 2, que vai dar 4, dividido por 2, eu aumentar aqui um pouquinho, que vai dar 2, dividido por 2, que vai dar 1. Bom, como nós temos aqui uma raiz de índice 2, é uma raiz quadrada, então eu vou agrupar aqui de 2 em 2. Então, eu vou juntar cada 2 aqui e vou escrever dessa maneira. Olha só, aqui eu tenho 2 elevado ao quadrado, aqui eu também tenho 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 elevado ao quadrado. Agora eu vou reescrever esses valores dentro de uma raiz. Então vai ficar assim, olha só. 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado. Como esses valores têm um expoente 2, então eu consigo dividir esses expoentes pelo índice da raiz, que também é 2. Então aqui fora vai ficar assim, 2 elevado a 2 dividido por 2 vezes 2 elevado a 2 dividido por 2 vezes 2 elevado a 2 dividido por 2 vezes 2 elevado a 2 dividido por 2. E 2 elevado a 2 dividido por 2, ele já está fora da raiz. Então, 2 dividido por 2 é 1. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2, ou seja, qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Então, vai ficar 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2, que dá 8, vezes 2, que dá 16. Então, nós temos que a raiz quadrada de 256 é igual a 16, beleza? Bom, agora eu vou resolver, então, a raiz cúbica, né? Eu vou utilizar o mesmo processo, olha só, fatoração. Então, eu vou pegar aqui o 216 e vou dividir aqui por 2, que ele é par, né? Então, dá para dividir por 2. Então, aqui vai dar 108. Vou continuar dividindo por 2, que vai dar 54. Ainda é par, então, bora dividir por 2. Agora, olha só, 54 por 2 dá 27. Já não dá mais para dividir por 2. Mas 2 mais 7 é igual a 9. 9 é um número divisível por 3. Então, eu posso dividir o 27 por 3. Então, 27 dividido por 3 é igual a 9, que dá para dividir por 3. 3 dividido por 3, que dá 1. Olha só, o índice agora é 3. Então, se o índice é 3, eu tenho que agrupar aqui de 3 em 3. Então, eu vou pegar aqui esses 3, 2, e esses 3, 3 aqui. Então, aqui vai ficar 2, agora elevado ao cubo, e 3 elevado ao cubo. E vou proceder aqui da mesma forma, da mesma maneira, tá? Então, vou escrever aqui a raiz, aí vai ficar 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao cubo. Tirando esses valores aqui, né, da raiz, eu tenho assim, olha, 2 elevado a 3 dividido por 3. Por quê? Porque o índice da raiz agora aqui é 3, ó, o índice da raiz é 3. Então, eu vou dividir por 3. Vou dividir esse expoente que está aqui dentro da raiz pelo índice da raiz. E aqui, 3 elevado a 3 dividido por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1. Então, vai ficar assim, 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1. Lembrando, né, que 2 elevado a 1 e 3 elevado a 1 é 2 e 3. 2 vezes 3 igual a 6. Ou seja, a raiz cúbica de 216
é igual a 6. Agora temos o 180, né? Temos que dividir aqui esse 180, né? Utilizando aqui o mesmo processo aqui anterior. Então, eu vou dividir ele por 2, tá? 180 dividido por 2 vai dar 90. Continuo dividindo por 2, que vai dar 45. Agora já não dá mais por 2, né? 45, 4 mais 5, 9. Dá para dividir aqui por 13. Então, 45 dividido por 3, que vai dar 15. Que dá para dividir por 3, que vai dar 5, e o 5 já não dá mais por 3. O 5 ele é divisível por 5. Então, eu tenho aqui igual a 1. Agora, deixa eu só tentar aqui fazer aqui essa barrinha, né, para mostrar aqui a divisão. Tá, raiz quadrada, olha só, índice 2, né? Se é índice 2, eu vou agrupar aqui de 2 em 2, ok? Bom, o 5 não vai dar para agrupar com ninguém, porque ele está sozinho. Então, aqui vai ficar assim, 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, e o 5, como ele está sozinho, vai ficar 5 elevado a 1, né? Porque eu só tenho um 5, então 5 elevado a 1. E vou escrevê-los, né, aqui dentro dessa raiz, olha só. 2 ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a 1. E vou proceder aqui da mesma maneira. Olha, esse 2 aqui eu vou tirar ele da raiz, porque eu vou dividir esse expoente dele pelo índice da raiz. O 3 eu também consigo tirar da raiz, porque eu vou dividir o seu expoente pelo índice da raiz, porém, o 5 eu não vou conseguir tirar da raiz. Então, o 5 vai ficar aqui dentro da raiz. 5 elevado a 1 é igual a 5. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 1, que vai ser 2, certo? 3 elevado a 1, que vai ser 3, e aqui a raiz de 5. 2 vezes 3 é igual a 6, então a raiz quadrada de 180 é 6 raiz de 5. Então, vou escrever aqui, ó, 6 raiz de 5. Beleza?